Amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça, a unção do Espírito Santo, que a alegria seja muito bem-vindo mais um dia ao nosso desafio da Bíblia. Já peço para você, se inscreva, deixe o like, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Gente, a minha alegria de ter você acompanhando aqui o desafio da Bíblia. A alegria da palavra de Deus que nos contagia, que é vibrante em nós, que anima o nosso coração e a nossa alma. Estamos meditando a ressurreição de Cristo Jesus. E nós estamos unidos e reunidos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre, amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Capítulo 20, versículo do 3 ao 6, que diz assim: Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, me perdoe até mesmo a minha alegria. A palavra de Deus me contagia, ela é vibrante, ela é penetrante, ela é eficaz. Essa palavra que ela é viva, ela é uma pessoa que se comunica conosco. Um dia, uma pessoa chegou para o Padre Pio e perguntou por que ele chorava tanto quando ele proclamava o Evangelho na Santa Missa. E aí, Padre Pio responde àquela pessoa: não é pouco para ti? Não é muito para ti? Um Deus que se comunica conosco? Então a palavra de Deus é isso, é Deus se comunicando conosco. É um Deus que nos ama, é um Deus que nos procura, é um Deus que vai ao nosso encontro e quer que nós sejamos libertados, curados, transformados, renovados pelo poder da Santa Palavra de Deus. E peço que você preste bastante atenção, por mais que esses vídeos sejam um pouquinho mais longos, mas aqui, gente, é porque tem muita doutrina da fé católica que não pode passar despercebido não por nós. Então veja, saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Veja, como eu disse no vídeo passado, se você não viu, é uma sequência, certo? A palavra de Deus e os evangelistas e os discípulos de Cristo entenderam a missão de Pedro. Pedro era o líder dos apóstolos. Pedro foi o primeiro Papa. O Papa da Igreja Católica nada mais é do que o líder maior da igreja, certo? Então, Pedro foi o primeiro. Por que que os evangelistas destacam a pessoa de Pedro? Porque eles entenderam a missão de Pedro. Qual a dificuldade que nós temos de entender isso? A palavra de Deus é tão clara. Os irmãozinhos protestantes nos acusam de tantas coisas, e uma delas é esse, o papado. Quem foi que inventou o papado? Ora, foi Cristo. E aí, vai teimar com Cristo, né? Então, Pedro, primeiro líder, primeiro Papa da igreja, certo? E a Bíblia nos deixa muito claro isso, a missão de Pedro, e que os primeiros apóstolos e discípulos entenderam isso também. Por isso ele vai enfatizar: saiu então Pedro. Eu não poderia dizer aqui outro apóstolo, não é? Mas não, enfatiza a pessoa de Pedro, o líder, o primeiro, com aquele outro discípulo, e foram ao sepulcro. Qual era o outro discípulo? Para dizer que sou eu e é você, que temos que seguir o líder, o cabeça, que é quem? É Jesus, não resta dúvida. Mas ele deixou alguém aqui nessa terra para liderar a missão dele aqui nessa terra, certo? Então corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Aqui nós encontramos duas pessoas com duas características distintas. Um que ia correndo mais avançado, outro que ia a passos mais lentos. Podemos dizer aqui que um tinha mais sede de Cristo do que o outro? Não. Podemos entender aqui que um era mais novo e o outro era mais velho. Automaticamente podemos entender que João era o camarada mais novo, não tinha como ele competir. Aliás, não tinha como Pedro competir com João, que era mais novo. Então, mas aqui fica uma mensagem para mim e para você: nós temos que correr ao encontro de Jesus. Nós temos que correr ao encontro de onde ele se encontra, na igreja, na
Eucaristia, na palavra, na oração, na meditação, aqui no Desafio da Bíblia, temos que correr ao encontro de Jesus o mais depressa que pudermos, pois Ele vive, Ele reina, Ele governa, Ele impera, é Cristo Jesus. Nós temos que correr ao seu encontro, não podemos perder tempo e não dar mais desculpas, gente. O tempo urge, a vinda, a segunda grande e gloriosa vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, está próxima. Por isso nós temos que correr ao seu encontro. A mensagem de correr aqui, e um correu mais depressa que o outro, nós temos que carregar nossos irmãos, carregar nossas famílias, nós temos que trazer aqueles que são mais enfraquecidos na fé, aqueles que são mais cansados na fé, temos que correr juntos, pegar na mão, apoiar, cuidar do outro, para chegarmos juntos à vida eterna. É esta a mensagem desse versículo. E no versículo 5 ele vai dizer: inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Olha outro riquíssimo detalhe aqui. João chega primeiro, o discípulo que correu mais adiantado chega no sepulcro, inclina-se, mas não entra. O que impediu ele de entrar? Ele não poderia entrar, mas quem tinha o direito e dever de entrar primeiro era o líder, era Pedro. Mais um indício, mais um detalhe para que você entenda, meu irmão, minha irmã. Os apóstolos entenderam essa posição hierárquica que Pedro ocupava, né? Não coloque o carro na frente dos bois, não coloque. Existe uma hierarquia na igreja. Primeiro, o Papa. Segundo, os bispos. Terceiro, os presbíteros, que é os padres. Quarto, os diáconos. O próximo, os ministros extraordinários de Eucaristia. E a grande massa, que são os leigos. Certo? Então, tem toda uma hierarquia para ser respeitada. João chegou, não impedia dele ter entrado no túmulo, mas ele inclinou-se e ficou esperando quem chegar? Ele. Né? Para dizer o quê? Nós entendemos a missão dele. Nós sabemos que você é o líder. Nós sabemos que você é quem vai comandar. Então você é que tem que atestar as coisas. Certo? A mensagem é muito clara, é muito objetiva. Só o cego que não quer enxergar isso aqui. E aí vai dizer: chegou Simão Pedro, já estava lá João, inclinado, já estava na porta do túmulo. Chegou Pedro, viu os panos e viu os panos postos no chão. Ou seja, esses dois foram testemunha ocular de que o sepulcro estava vazio, de que o corpo de Jesus, que Arimateia e Nicodemos sepultaram, não estava mais lá. Aquele zelo, aquele cuidado com o corpo de Jesus envolto em panos, aromatizado, não estava mais lá. Só o que estava lá eram os panos. O corpo de Cristo não estava mais lá. Ele ressuscitou. E é por isso que acreditamos. E é por isso que guardamos o domingo. E é por isso que guardamos a fé de Pedro em Cristo Jesus. A palavra é muito clara e objetiva. Não existe aqui nenhuma objeção, não existe aqui nenhuma obscuridade no entendimento dessa palavra. O que existe é desculpas de alguns irmãos para não crer no que está escrito e contido aqui. Não brigue comigo não, meu irmãozinho, se você for um protestante que está vendo esse vídeo. Não brigue comigo, brigue com a palavra de Deus. Brigue com Jesus, que permitiu de forma inspirada pelo Espírito Santo a João que escrevesse tais coisas, os detalhes. João é o evangelista dos detalhes. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, na tua presença nós nos colocamos. E aqui, Senhor, pedir perdão pela minha descrença, pedir perdão pela minha desobediência à igreja, pedir perdão pela minha desobediência por querer que as coisas sejam como eu quero. Dá-me a graça aqui de submeter o meu entendimento, a minha crença em Ti, Cristo Jesus. Dá-me a graça de acreditar de verdade na igreja fundada por Ti, Jesus. E que Tu deixou um líder nessa igreja, onde essa igreja ela é instruída e conduzida
pela ação do Deus Santo Espírito. Ao longo desses 2023 anos, as portas do inferno não prevaleceram contra ela e não vai prevalecer. Senhor Jesus, dá-me a graça da fidelidade, de uma fé autêntica, de ser um católico de verdade. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.